Então, é por isso que muita barbaridade acontece, pessoas, assassinatos, acidentes de trânsito, enfim, e se atribui isso sempre aos usuários de droga, né? Se diz, né, no mínimo esse cara estava drogado. Então, se falava da atenção, da necessidade de se identificar isso lá na atenção primária, no postinho de saúde do bairro já, e com saúde mental nos postos já, né? Trabalhadores da saúde mental nesses postos identificando para que 100% dos casos fossem tratados. Uma outra curiosidade também, que da diferença que existe entre o usuário de drogas e o dependente químico, né? Tanto usuário de álcool, usuário de drogas, e que a gente às vezes generaliza na fala, e que são dois segmentos diferentes. Então tem o usuário que é esporadicamente tomando cerveja, e pode ver ele caído de bêbado num dia, e alguém que nunca viu bêbado é um alcoolista, e precisa se tratar. Então, até porque essas terminologias, né, elas precisam ser usadas para poder haver uma interpretação correta da situação. É isso, muito obrigado. Eu vou copiar dele, assim. Vamos falar com a esperança de educador que somos e que acreditamos que visão de mundo, que concepções de vida, eu, o Rogério, qualquer outra pessoa aqui, a gente vai construindo ao longo da vida com as nossas vivências, e a gente poder sim dizer aqui as coisas que a gente pensa e enxerga diferente, já é muito. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu lembro, né, da conferência, se não me engano, na pré-conferência da saúde mental, né, lá em Jaguarão, que eu fui fazer uma palestra, e com certeza muitas das coisas que eu disse tocaram, incomodaram, né, ao Rogério. E eu me lembro que a gente saiu, né, do evento e ainda tive que conversar mais um pouquinho na porta do prédio, e não sei se deve fazer uns 8 anos, talvez, 7, 8, por aí. O que eu quero dizer, e estou aqui com muita tranquilidade para falar nisso, foi um encontro, foi um momento, era um Rogério, era uma Carol. Há bem pouco tempo a gente se encontrou aqui em São Lourenço. Um outro Rogério, que disse, e é isso que eu quero pegar da fala dele, porque os contraditórios que a gente coloca aqui, o que nos incomodou na fala dele, vamos combinar que estão em milhões de pessoas aí fora também, e inclusive aqui. E a gente precisa ter esse espaço de poder se dizer isso sim. Mas eu quero ficar com esse Rogério que hoje disse e reafirmou que a compulsória para ele não existe. E que ele respeita a legislação e que ele respeita a equipe de atenção psicossocial de São Lourenço do Sul. E isso tem que ser válido, porque esse não era o Rogério de Jaguarão. A gente já teve uma mudança de postura, de pensamento. Eu não sei se daqui a um tempo nós não vamos nos encontrar de novo, e se Deus quiser, tu vai ter outra fala. E eu também, porque eu também quero aprender outras coisas, também quero aprender a poder fazer coisas diferentes. Ela tem absoluta razão no que ela está dizendo. Ela tem absoluta razão. Só que tem que dizer um porém. Um porém. Infelizmente, a atenção de saúde mental de São Lourenço do Sul não é a atenção que nós temos em São Lourenço. A atenção de saúde mental em Jaguarão, infelizmente, tinha uma omissão do Estado. E que aí o sistema de justiça tinha que optar entre não entrar no sistema porque não existia e fazer as coisas como podia. Entende, Carol? Aqui, eu sei que se eu mandar uma paciente para o CAPS, ele vai ser atendido e a família vai ser buscada junto, e se eles me disserem internação, é porque é internação mesmo, só para colocar. Mas eu já estava lá, vou passar para cá. Eu também não vou passar. Beleza. Não, mas sabe o que? Tu vai estar sempre à vontade aqui, porque a gente trabalha com a diferença. Não tem problema não.
dizer, então eu vou me economizar em relação a isso. Não tem problema a gente ter diferença. Nós temos os consensos. Os consensos todos queremos uma rede plural, humanitária, igualitária e para todos em liberdade, porque tu também aqui referendou a questão constitucional. Eu só sinto te dizer, eu também, Rogério, queria acreditar que não existe isso, mas está existindo, Rogério. Não nos teus pagos, né? Graças a Deus. E talvez porque aqui tem um promotor que faz diferença, faz de outro jeito, respeita o que diz a Constituição. Mas São Paulo e Rio de Janeiro a gente já está assistindo isso, infelizmente, né? Recentemente eu tive com o prefeito de São Bernardo, não faz muito tempo, e o secretário de saúde, e o que aconteceu? O efeito Cracolândia, né? As pessoas, foi isso, eles botavam uma Kombi, abriam, botavam todo mundo para dentro e levavam para internação compulsória, e tá chamando assim, eu sei que tá errado também do ponto de vista legal, mas infelizmente, Rogério, inclusive juízes e promotores estão se equivocando nessa terminologia. Não é o teu caso, mas eu que convivo com este métier, em função até de questões familiares, vejo a confusão que existe no sentido da compulsória, do que é. O que o Rio de Janeiro e São Paulo estão fazendo está sendo chamado de compulsória, socialmente. A população em geral não está nem aí o que é, só sabe o que está acontecendo e quer saber o que a gente pensa disso. Então nós estamos sendo procurados, nós gestores, para responder. Você é a favor da compulsória? Você vai fazer lá em Porto Alegre, estão fazendo em São Paulo? E a gente diz, não, nós não vamos fazer. Isso nós não vamos fazer porque isso é ilegal, né? Não, só para concluir. Tu tá sem microfone, ninguém vai te ouvir. Eu já te passo. Não. Beleza, nós estamos fazendo um trabalho, ele fala da educação, né, dos promotores e juízes. É outra tarefa que a gente também faz no nosso cotidiano, de educação permanente, eu diria, porque mudam os juízes nas varas, mudam os promotores, né, eles viajam, eles vão passando de instância em instância, e o nosso trabalho é eterno nesse sentido de costura. A outra questão que eu queria colocar é em relação à internação, só para ficar claro para ti, né, e aí eu vou falar como governo do Estado do Rio Grande do Sul. Nós, governo do Estado do Rio Grande do Sul, não somos contra a internação, de forma nenhuma. Nós somos o Estado que mais tem leito no país. Nós temos 1.259 leitos incentivados em hospital geral, fora os 810 leitos em hospital psiquiátrico, que a gente não contabiliza, porque sim, é um instrumento que perante a lei não poderia mais existir, certo? A partir da 10.216, estamos trabalhando para que esses leitos vão para o hospital geral e a gente possa ir fechando com responsabilidade, com cuidado, com presteza. Desde 99 no governo Olívio nós abrimos os serviços residenciais terapêuticos e os usuários que saíram do São Pedro de longa internação estão conosco nesses residenciais, não estão nessas casinhas. Quem está lá está dizendo que veio de São Pedro pode ter vindo de uma internação como agudo, mas não de crônico de longa permanência. E se assim for, tu me passa o nome que eu vou atrás, tá? E o que a gente tem feito é abrir serviço residencial terapêutico justamente porque a gente entende que essas pessoas que ficaram 20, 30 anos isoladas do convívio social, elas têm dificuldade de ter um plano agora de inserção, de ter uma casa e às vezes até de ter família para voltar. Porque ontem nós ouvimos a história do Agenor aqui, 50 anos no manicômio, eles não sabiam nem qual era o município de origem dele. Tu entende? Então, a Elô que está ali tem a casa dela, saiu do São Pedro, mora na casa dela e por aí vai. Para encerrar, que a Sandra está me chamando aqui a atenção, só quero finalizar dizendo que a internação, ela, para nós como trabalhadores, psiquiatras, psicólogos, enfim, da saúde mental, ela não pode ser banalizada como instrumento. Ela clinicamente tem, eu não vou mandar para a CTI uma pessoa que furou o dedo, tá? Eu vou mandar para a unidade básica para fazer um curativo. E nós, o que nós estamos fazendo é pegando situações que não são motivadas por questões clínicas e mandando para a internação, banalizando um instrumento que é sério, necessário, porém está sendo mal aplicado em muitos estados. Boa tarde. Queria dizer que eu pedi para ser a última, porque a minha intenção é fazer uma fala assim, mais propositiva, mas eu me arrependi profundamente por esse pedido. Não pelo tempo de espera, porque para mim esse tempo foi muito interessante, porque eu pude aprender aqui com as diferentes reflexões, mas por ter ficado com essa tarefa
de ficar com a fala após o companheiro ali, o Rogério, eu acho, né? E aí a fala dele acabou nos instigando para fazer contrapontos que eu não vou poder deixar de pontuar algumas questões. Infelizmente ele saiu e não ficou para ouvir, o que era bem fundamental, eu acho, né? Bom, então o que eu queria dizer assim é que eu acho que quem convive, quem vive ou trabalha com a temática da saúde mental sabe que a questão da internação compulsória ela não é uma ilusão. Eu, como assistente social, não é da minha categoria fazer diagnósticos, mas eu gostaria talvez de poder chegar aqui hoje para vocês e dizer, olha gente, eu identifiquei, eu diagnostiquei que toda essa discussão aqui não passa de um surto coletivo, onde nós estamos brigando com um inimigo que não existe, que é uma grande ilusão. Mas isso não é a realidade, né? Quando a gente está implicado com essa temática, a gente acaba conhecendo uma série de pessoas que tiveram um conjunto de direitos violados, sim, e a internação compulsória hoje tem sido um dispositivo muito grande de violação desses direitos. E aí, embora eu entenda e acho importante a discussão da terminologia, é compulsória, é involuntária, eu acho que a questão é mais do que isso. Eu sou contrária a qualquer tipo de ação que vise violar o direito meu, de vocês, de todos nós, direito ao optar, o direito a protagonizar e a escolher que tipo, que forma de cuidado eu vou ser partícipe, digamos assim. E dentro disso, assim, qualquer dessas formas aí também eu não acho mais importante discutir se é um juiz, se é um promotor, se é um médico ou qualquer outro tipo de pseudo-autoridade que possa se dar para essas pessoas que têm legitimidade para estar fazendo essa ação violadora. Eu acredito que tem um deles, e aí eu acho que era um pouco da fala do Rogério, mas se a equipe, se o médico decidir, e aí eu concordo com a Carol, é um dispositivo para algumas situações, para situações muito extremas, e aí eu acho que acaba não sendo mais importante quem fez. Acho que ninguém tem esse direito, e quando a gente vai usar desse instrumento, a gente tem que conseguir ter um suporte muito ampliado que garanta toda a multidisciplinariedade de olhares também para tomar uma decisão que pode ser sim uma decisão violadora. E eu acho que dentro dessa discussão a gente tem que ter muito cuidado para que a gente não entre na banalização da violência e da violação, que eu acho que é o que vem acontecendo. O papel, ele aceita tudo, né? Mas a vida real é que é difícil de ser vivenciado na sua amplitude. Então a gente tem que ficar ligado nisso também. Dentro disso tudo, assim, eu quero discutir um pouco da questão da internação compulsória dentro de uma perspectiva de para que ela serve, para quem que ela serve, em que contexto que ela está inserida. E aí dentro deste contexto, eu acho que a gente tem que conseguir identificar a internação compulsória como um grande dispositivo que pode vir a ser, em algumas situações, um grande dispositivo violador de direitos. É essa palavra que eu gostaria muito de destacar na minha fala, violação de direitos. Direito à autonomia, o direito ao protagonismo. E aí o questionamento que eu quero deixar também é, bom, se eu tiro o protagonismo e a autonomia das pessoas, se eu nego direitos tão fundamentais, o que resta? No meu entendimento, resta a alienação, a subalternidade, e eu não consigo trabalhar com essas dimensões dentro de um projeto de sociedade e de cuidado. Então a gente tem que pensar outras formas. E eu tenho tido muita resistência também em discutir a internação compulsória dentro de um processo extremamente fragmentado, que eu acho que é como a gente vem acabando construindo esses discursos. A gente tem que conseguir fazer uma articulação com o todo e com a dimensão que está legitimando a internação compulsória. E aí dentro disso, eu discordo muito assim, com a posição do Rogério, porque eu acho que é exatamente o modelo de política de drogas que nós temos no Brasil hoje que a gente tem que conseguir discutir. E aí, se ele vai ser através da legalização, da descriminalização, ou enfim, outras formas, a gente vai ter que conseguir ampliar esse debate para chegar nessa decisão final. Mas a gente não vai poder negligenciar, como a gente vem fazendo há décadas, esse debate. Parece que a gente discute drogas, mas a gente não pode citar a palavra legalização, descriminalização, porque
esse discurso ideológico ele não pode entrar. Eu já parto então de um outro pressuposto. Esse discurso tem que ser a pedra principal para a gente começar a construir esse trajeto então, de possibilidades. E dentro disso, assim, eu quero discutir um pouco da questão do proibicionismo, que foi o que a companheira do Ministério da Saúde deu umas pinceladas, eu achei muito interessante na fala dela. De que hoje a gente tem, então, essa política de guerra às drogas. E é essa política que legitima ações de internação compulsória, ações violadoras de direitos dos usuários de drogas e mais, porque eu acho que a gente também não pode se privar de discutir a violação intensa que tem acontecido nas comunidades periféricas voltadas para as pessoas que hoje comercializam drogas ilícitas. A gente se preocupa demais e eu compartilho dessa preocupação da liberdade que está sendo violada das pessoas que precisam de cuidado. Agora, a gente em vários momentos não falamos sobre as pessoas que estão sendo presas porque estavam comercializando drogas. Então esse debate ele está intimamente ligado, porque aquele traficante ele também pode ter sido um usuário que acabou então tendo para sustentar o seu uso comercializar essa droga e porque também, e aí quando a gente trabalha nas comunidades a gente percebe que por mais que a questão do tráfico ela esteja uma relação de poder muito forte, é uma ilusão a gente acreditar que as pessoas acordem de, olha, hoje, não sei, eu fiquei assim, entre fazer faculdade de medicina ou ser traficante, eu achei melhor ser traficante. Então a gente tem que saber que essas pessoas, elas trilham também um caminho que é direcionado por vários elementos e que acabam, muitas vezes, facilitando para que se tenha acesso a opções que não são as melhores, muitas vezes são as que restam, porque é isso que as comunidades periféricas hoje elas têm, aquilo que resta, aquilo que não se consegue acessar, então elas vão ter que pensar em outras formas, bolar suas próprias estratégias. Então todo esse discurso está dentro da questão da criminalização da pobreza e dos processos de opressão que hoje nossa sociedade vem intensificando, e aí dentro da internação compulsória que eu quero linkar é que ela é mais uma forma da gente intensificar o aparato proibicionista que existe hoje, os aparatos de repressão para a temática das drogas, seja para quem usa ou para quem comercializa. E aí a gente tem toda a questão que eu já falei aqui da questão do tráfico, hoje equiparado a crime hediondo, então a gente precisa ter o impacto que isso tem no campo da segurança pública e também no campo da saúde, porque a internação compulsória ela é um dos problemas também no campo da saúde. A gente tem toda uma outra gama que é hoje construída e legitimada através do proibicionismo, que propõe então para a segurança a prisão e no campo da saúde a abstinência como a única possibilidade de cuidado, o isolamento como formas de cuidado também. E aí ofertando para essas pessoas tratamentos que não têm eficácia, tratamentos que não funcionam, que muitas vezes são pautados pelo isolamento, pela imposição de um credo religioso e por pseudoterapias, que a gente sabe que de fato não tem nenhum impacto positivo no processo de tratamento dessas pessoas. Então, só quero destacar essa necessidade de a gente não fragmentar esse debate e poder fazer ele linkado com dimensões que estão mais ligadas ao todo. E aí, para finalizar, assim, dentro dessa concepção, dizer que o proibicionismo também ele está legitimado dentro do modelo atual da nossa sociedade. Uma sociedade violadora, uma sociedade de opressão e de negação do outro e das diferenças. Então, se a gente quer ter uma política de drogas mais humana, mais democrática, a gente tem que também começar os pilares de um outro projeto de sociedade. Um projeto de sociedade, então, que dialoga com essa perspectiva, porque não vamos nos iludir. O capitalismo, a gente não vai conseguir humanizar o capitalismo. O capitalismo é isso, é disputa, é opressão. Se a gente não nos serve este modelo, nós temos que pensar que outras formas, então, a gente vai tentar construir. E eu acho que é isso que nos une aqui hoje.
talvez cada um possa ter a sua perspectiva de sociedade que idealiza, mas aqui a gente já conseguiu identificar aquilo que nos une. Temos o consenso de que no campo da política de drogas nós não queremos uma política de repressão e de violação de direitos. Então vamos nos unir para pensar que outras formas existem, né? E aí dentro disso, assim, eu quero dizer que como que a gente muda esse cenário? E essa era a minha fala, assim, mais voltada para a questão propositiva, né? No meu entendimento, é a luta, é o movimento, é a articulação que vai garantir a diferença, que vai garantir a transformação. E aí eu não posso deixar de citar, assim, tenho tido uma convivência bem intensa com o seu Nilson, né? E tem sido um período de grande aprendizado, e ele fala uma coisa, assim, que eu acho fantástica, que quando a gente discute tratamento, a gente discute às vezes plano terapêutico, o seu Nilson brinca, meu plano terapêutico é a luta, é o controle social, é a participação. E eu acredito muito nisso, né? O controle social, a participação, a luta, ela transforma vidas e ela transforma coletivos. E a gente precisa conseguir investir nisso. Então, para finalizar, dentro de uma fala assim, mais propositiva, eu queria destacar dois grandes campos onde a gente pode estar investindo lutas e esforços. O campo do fortalecimento das políticas públicas, que no meu entendimento são, então, o grande instrumento para a gente conseguir consolidar os direitos sociais, que hoje a gente não conseguiu ainda, e fortalecer também os espaços de controle social, de participação popular e dos movimentos sociais. E aí, dentro disso, eu queria destacar as atuações do CONED, Conselho Estadual de Política sobre Drogas, ao qual eu faço parte. Quero reivindicar aqui os diferentes atores sociais que dialogam com essa temática das drogas, então, possam estar se apropriando desse espaço. É um espaço de disputa intensa, onde a gente não tem representatividade do campo dos usuários. É a grande dificuldade que a gente tem. A gente discute toda uma política voltada para o usuário e o usuário ele não é acolhido nesse espaço. Então, a gente precisa aproximar a diversidade e, né, para dialogar com a dimensão da temática, possa ter representatividade nesse espaço. E a gente hoje não consegue. Hoje a gente tem, embora parta do princípio que todos naquele espaço são usuários de drogas, o segmento usuário do Conselho Estadual de Drogas não tem contemplado o campo de usuários, né, de drogas com essa identidade. Então é uma questão bem grave para a gente poder estar fortalecendo. Ano que vem temos as conferências esse ano ainda as municipais, ano que vem estadual, então é um processo intenso que a gente vai precisar estar protagonizando também. E uma outra questão que eu quero reivindicar aos colegas aqui, eu sei que o pessoal está me apressando, mas agora eu vou fazer um pouco que nem Rogério, né? Acho que a fala foi aberta para tantos e eu vou me garantir o direito de finalizar. Não é um bom exemplo, com certeza, por isso eu não vou fazer tão parecido. Mas então, para finalizar, reivindicar que a gente possa fortalecer sim o Fórum de Redução de Danos e o Fórum Gaúcho de Saúde Mental, que hoje, no meu entendimento, estão extremamente precarizados. Eu compartilho de iniciativas de que a gente possa estar organizando diferentes dispositivos de luta, mas a gente não pode abandonar dispositivos que já nos foram tão úteis para algumas coisas. Então, a gente precisa retomar as lutas e as articulações desses espaços que hoje estão esvaziados. E para finalizar, à frente, drogas e direitos humanos tem surgido como uma grande possibilidade hoje para unificar e reunir os diferentes atores. Então, convoco aqui a companheirada para que possa estar se aproximando dessas discussões, porque, no meu entendimento, a luta viva é que conquista e que preserva direitos. E é nessa luta que a gente tem que estar nos somando. Muito obrigada. A mobilização ontem, a mesa redonda, eu sei que o efeito ontem foi de todo mundo saiu contente, feliz, estou fazendo a parte que me toca, já sei o caminho. A de hoje, evidentemente, que gera algum mal-estar em relação à polêmica que é e o que tem de contraditório em nós e junto com a sociedade, mas seguramente foram 25 falas
durante esse período. Esta modalidade de ir e vir possibilita isso, e são enormes e inúmeras as propostas a serem referendadas até amanhã no final do Mental Tchê. E agora nós temos, na sequência, a apresentação do Teatro Academia de la Folie, que materializa tudo que nós estamos falando de autonomia, protagonismo, solidariedade e possibilidade de trabalho entre os diferentes países com uma mesma luta que é pelos direitos humanos, cidadania e uma produção, uma outra estética da vida. Obrigada e boa continuidade de trabalho.